Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a última leitura que eu finalizei, que foi essa magnífica obra de contos do Tolstói, De Quanta Terra Precisa um Homem. Nesse livro, lançado aqui pela editora Príncipes, naquela versão mais econômica, né, que tu compra baratíssimo, R$ 10 provavelmente, deve estar saindo, nós temos então 4 contos, que são quais são esses 4 contos? Do que vivem os homens, Três perguntas, a cafeteria de Surratt e de quanto terra precisa um homem. Bom, mas basicamente todos eles acabam de alguma forma trazendo para nós uma reflexão sobre aquelas questões mais complexas que até hoje permeiam a nossa existência, né? Existe um Deus? Qual é a origem desse Deus? Os homens são bom ou mal por natureza? Os homens são movimentados ideologicamente, pelos seus interesses, pelo bem comum, pela coletividade. Então, uma série de questões teológicas, filosóficas, são abordadas neste livro. Então, eu vou rapidamente tratar um pouquinho de cada um, sem entrar em muito spoiler, e mostrar a forma de escrita, né, e a narrativa. O primeiro conto, que é Do que vivem os homens, ele é extremamente interessante. Ele começa com um sapateiro humilde que precisa de um casaco porque o inverno está chegando. E ele sai de casa com o objetivo de cobrar algumas dívidas que ele tem para receber, juntar esses recursos e comprar o material necessário para fazer o casaco. Contudo, as pessoas que estavam devendo não conseguem efetuar os pagamentos por N fatores. E ele então, né, opta por retornar para casa com o pouco que tinha e compra uma bebida. Nesse caminho de retorno para casa, ele encontra um homem nu, basicamente quase morrendo de frio. E ao encontrar esse homem, primeiro ele tenta fingir que ele não está lá, passar reto, não olhar para ele, porque ele pensou, bom, não tem como eu ajudar esse pobre coitado se eu nem consigo eu sobreviver. Mas caminhando um pouco ele diz, não posso deixar aquele cara daquele jeito. Ele volta e ajuda. E a partir disso vai ter todo um desenrolar de uma série de reflexões sobre a existência humana, sobre a nossa capacidade de ajudar ou não o outro. Será que nós, mesmo em circunstâncias muito humildes, somos incapazes de ajudar o próximo? É uma das reflexões mais profundas. E só para ver um trecho de escrita, né, desse conto, eu vou ler um pedacinho que é bem interessante. Aprendi que todos os homens vivem não do cuidado consigo mesmo, mas do amor. Permaneci vivo enquanto fui humano, não por cuidado comigo mesmo, mas porque o amor estava presente em um transuente, alguém que passava. E porque ele e a esposa tiveram pena de mim e sentiram amor por mim. As órfãs sobreviveram não por causa do cuidado da mãe, mas porque havia o amor no coração de uma mulher estranha para elas, que sentiu pena delas e as amou. E todos os homens vivem não porque gastam com o seu bem-estar, mas porque o amor existe no homem. Antes eu sabia que Deus dá vida aos homens e deseja que eles vivam. Agora compreendo mais isso. Compreendo que Deus não deseja que os homens vivam isolados e, portanto, não revela a eles o que cada um necessita para si, mas ele deseja que vivam unidos e, portanto, revela a cada um deles o que é necessário para todos. Agora compreendo que, embora pareça aos homens que eles vivam do cuidado consigo mesmo, na verdade é do amor por si só que eles vivem. Aquele que tem amor está em Deus, e Deus está nele, pois Deus é o amor. Então é muito interessante, isso aqui é um dos contos, né, o primeiro, e ele vai tratar sobre essa questão, né, do porquê os homens vivem, o que nos faz viver, né, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, e numa sociedade capitalista como a nossa atual, em que o culto à mercantilização das coisas é exacerbado. O que nos faz viver? Aonde consiste o amor? O próximo conto, também muitíssimo interessante, é Três Perguntas. Nele nós temos um rei, né, que quer descobrir três perguntas. Quais são elas? Ocorreu certa vez a um rei que, se ele sempre soubesse a hora certa de começar tudo, se soubesse quais as pessoas certas, a quem deveria dar ouvidos, quais pessoas evitar e, acima de tudo, se ele sempre soubesse qual era a coisa mais importante a fazer, ele nunca fracassaria em nada que propusesse fazer. Então ele acreditava que, a partir da resposta dessas perguntas, tudo seria sucesso na vida. Mas será que existe um caminho único, um plano traçado que é capaz de atender às necessidades em todos os momentos? Essa é uma das coisas que a gente vai refletir ao longo desse conto, né? Esse rei vai buscar um sábio para tentar buscar esse aconselhamento e resposta a essas perguntas, e vai chegar a uma reflexão bem interessante que espero que vocês gostem ao ler. Vamos lá. O próximo conto, também muito interessante,
é A Cafeteria de Surrá. Mas esse conto, aparentemente, ele não é do Tolstói. Ele é do Bernard Saint-Pierre, né? E o Tolstói só faz uma reescrita dele. E é um conto muito interessante que trata muito sobre a questão de Deus, né? Ou seja, tem uma série de indivíduos das mais diversas vertentes ideológicas e religiosas numa cafeteria e eles começam a questionar. Tanto que alguém lá pelas tantas questiona: diga-me, escravo miserável, você acha que existe Deus ou não? E daí cada um deles vai trazer a perspectiva de Deus, né? O próprio escravo que ali sofre, né, vai trazer a lógica da concepção do Deus da sua pátria nativa e que ele é objeto de sustentáculo da resistência e da resiliência, e os outros vão trazer as suas perspectivas. E isso traz uma séria reflexão sobre a existência de Deus e sobre a forma da manifestação desse próprio Deus. E por último, mas não menos importante, nós temos o conto que para mim é mais interessante, que dá origem ao título do livro, que é de Quanta Terra Precisa um Homem. Ele começa da seguinte forma: uma irmã mais velha foi visitar sua irmã mais nova no interior. A mais velha era casada com um comerciante da cidade, a mais nova com um camponês de um vilarejo. Quando as duas irmãs estavam sentadas à mesa do chá, conversando, a mais velha começou a gabar das vantagens da vida da cidade, dizendo como eles viviam com conforto e como se vestiam bem, como eram de boa qualidade as roupas e que eles e as crianças usavam, comiam e bebiam coisas boas e como iam ao teatro, passeios e entretenimento. A mais nova ficou irritada e, por sua vez, menosprezou a vida do comerciante e defendeu a de um camponês. Então, assim, nós temos essa disputa, né, de qual é a melhor vida e em qual realidade. Só que no final da conversa, o marido da esposa do camponês, ele vai fazer a seguinte reflexão: é verdade, pensou. Ocupados como somos lavrando a mãe terra, nós camponeses não temos tempo para pensar em bobagens e futilidades. Nosso único problema é que não temos terra suficiente. Se eu tivesse bastante terra, não teria medo nem do diabo em pessoa. Então, a partir dessa reflexão, né, e o próprio diabo escuta essa conversa, esse homem acaba indo tentar buscar o acúmulo de terras. Mas será que buscar mais terra seria o sentido da felicidade? Isso até fica na contramão do que a própria esposa dele vinha defendendo, da questão de que no campo mesmo, no meio da simplicidade, eles tinham tudo aquilo que era necessário para a boa vida. E aí a gente vai ter uma série de questões, né? Esse homem vai cada vez se mudar buscando mais terras, cada vez ficar um pouco mais egoísta em relação ao próximo, cada vez mais pensando só nele, em si mesmo e não no coletivo, e a gente vai ver um fim bem interessante. Então, pessoal, assim, eu recomendo que leiam, não vou entrar no spoiler dessa obra, normalmente eu sempre comento e falo um pouco do final dos contos e dou minha perspectiva, mas esse eu decidi não fazer isso porque eu acho que vale muito a pena. Então, leiam de mente aberta, se preparem para refletir, pensar, sugiro que leiam um conto por vez, e daí lá fecha o livro, reflete um pouco sobre ele, pensa no que tá entendendo, no que está compreendendo, e depois em outro momento lê outro. E não se esqueça de escrever, compartilhar e comentar também aqui a sua perspectiva da obra. Até a próxima, pessoal!